Hoje, amados, como um aperitivo da palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 2. Há um pouco de discordância entre algumas linhas teológicas, e eu respeito aqueles irmãos, mas é a minha convicção de que a Igreja do Senhor se inicia em Atos capítulo 2. Ela era um mistério que precisou ser revelado por Deus. Em Atos capítulo 2 é onde nós vemos o Senhor iniciando a sua igreja, fundando a sua igreja. E mesmo que, amados, que nós não possamos copiar cada coisa que acontece, particularmente na igreja do início do livro de Atos, que é a igreja de Jerusalém, muito daquilo que acontece ali são experiências, são formas que Deus estava dando para reafirmar o Evangelho em uma época onde ele era praticamente desconhecido. É um cenário totalmente diferente daquilo que nós vivemos no Brasil. No Brasil você tem que corrigir a noção de Evangelho. Você tem que corrigir a percepção de quem é Deus, de quem é Jesus. Se você parar na rua com o microfone e perguntar para 100 pessoas, talvez você tenha ou obtenha 100 respostas diferentes sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Evangelho, quem é a palavra de Deus. Não era isso que acontecia no começo do livro de Atos. Então, um princípio, irmãos, que nós podemos tirar sobre o que o Senhor orienta os santos apóstolos como algo ou uma peça fundamental para o começo daquela caminhada é aquilo que eles viriam a crer. Por quê? A maior parte do grupo inicial, praticamente todos eles, eram judeus. Então eles possuíam, irmãos, paradigmas judaicos. Eles possuíam uma forma de espiritualidade judaica. Eles viveram toda a sua vida debaixo da lei. E agora eles estavam sendo impactados, eles estavam sendo confrontados, reformatados com uma forma de pensar diferente. E essa forma de pensar precisava ser a eles ensinada. E no versículo, no finalzinho, quase no final do capítulo 2, no versículo 42, depois de descrever os primeiros acontecimentos, a pregação de Pedro, os primeiros milhares de convertidos, no capítulo 42, Lucas registra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E ele completa: também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Há muito mais no contexto, mas eu quero destacar, meus irmãos, que existia um papel fundamental para aquela igreja, para que ela conhecesse a doutrina que antes ela não conhecia. Veja bem, tudo aquilo que nós conhecemos sobre graça, sobre justificação, já se encontra de maneira embrionária no Antigo Testamento. Graça não passou a existir no Novo Testamento. Justificação pela fé não passou a existir no Novo Testamento. Na verdade, Paulo em Gálatas vai evocar o exemplo de quem? De Abraão, para falar sobre a justificação pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. Mas quando você cresce, meus irmãos, em um sistema judaico, quando você cresce especialmente na religião judaica do primeiro século, tais noções estavam com certeza bastante nebulosas, bastante escondidas debaixo daquelas camadas e camadas e camadas de religiosidade, de ritos, de cerimônias, de procedimentos. Então com certeza, não é difícil entender isso e afirmar que os apóstolos precisavam, como diz o texto, ensinar a doutrina, o ensino. Em outras parte do Novo Testamento vai ser chamado da fé, como Judas vai dizer, a fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Agora vamos comparar os cenários. Nós estamos aqui 2000 e tantos anos depois. Nós estamos em um aspecto cultural, religioso completamente diferente. Porém, todos nós viemos de algum pano de fundo. Alguns eram católicos, espíritas, até mesmo evangélicos nominais, ateus, agnósticos e assim por diante. Se você for para outros lugares do mundo, você vai encontrar uma população islâmica, animista, budista, shintoísta
e assim por diante. Não importa, amados, qual seja o pano de fundo, todos nós, todos eles precisam que seus paradigmas religiosos, seus paradigmas mesmo sociais, sejam modificados, consertados, confrontados pela palavra de Deus. Recentemente eu mencionava em um congresso de jovens que eles que estavam fazendo ali universidade, especialmente uma universidade pública, especialmente federal, precisavam questionar aquelas coisas que estavam sendo ensinadas lá pela palavra de Deus, questionar com a palavra de Deus. Ou seja, a todo momento, meus irmãos, nós estamos recebendo o cheiro da ideologia, do pensamento, da filosofia do mundo onde nós vivemos. É impossível passar pela nossa semana incólumes, sem sermos de alguma maneira afetados. E aí nós precisamos retornar para o padrão da palavra de Deus, para a doutrina que os apóstolos começaram a ensinar a esses já milhares de homens e mulheres. Eu não sei como eles faziam. Não havia EBD, não havia CFM, não havia muitos dos recursos que nós usamos hoje, mas o fato, diz o texto, Lucas registra, é que eles se dedicavam a isso. Numa época, meus irmãos, onde não haviam as distrações modernas que nós temos hoje, eles gastavam tempo aprendendo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Quantas vezes, em muitas igrejas, os detalhes da palavra de Deus, e particularmente os detalhes da doutrina cristã, é algo relegado à classe de novos convertidos. Já viu igrejas assim? O camarada se converte, ou talvez ele venha de outra igreja, e aí ele é mandado para aquela classe, que em alguns lugares é chamado classe de catecúmenos. Quando eu era pequeno e eu via esse termo, eu achava que eles viviam no subterrâneo. Classe de novos cristãos. E lá, ele tem um sobrevoo das doutrinas básicas da fé cristã. A maioria sai daquela classe sem conseguir explicar o que é justificação pela fé. A maioria sai daquelas classes sem conseguir explicar como que o pecado que estava sobre mim é colocado sobre Cristo, a doutrina da imputação. A maioria sai de lá, meus irmãos, sem conseguir explicar o que é regeneração. Mas passou pela classe, está habilitado para o batismo. E aí, os anos vão se passando, as décadas vão se passando. E nós vivemos dias, meus irmãos, onde se cria geração após geração de crentes que não conhecem. O que diz o texto bem no comecinho? A doutrina dos apóstolos. Que eles perseveraram. Certa feita, eu recitei para alguém um texto que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho. E a pessoa diz: agora você começou a rezar? A tristeza, meus irmãos, da ignorância evangélica em confundir o credo apostólico com uma reza católica. Por quê? Porque em nossas igrejas, e muitas vezes, as pessoas estão sendo ensinadas no pragmatismo de como resolver os probleminhas circunstanciais da sua vida. Interessantemente, em uma igreja, meus irmãos, que nada mais é do que um bebê acabara de nascer, e que com certeza, meus irmãos, não mudou. O lar em Jerusalém tinha problemas como o lar em Boa Vista. As relações de trabalho em Jerusalém tinham problemas como as relações de trabalho em Boa Vista. Não obstante, os apóstolos gastam seu tempo ensinando àquela igreja a base sobre a qual eles poderiam ter a capacidade espiritual de resolver as outras questões na sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, não perder as oportunidades, não perder os recursos que temos nos dias de hoje, para sermos cada vez mais conhecedores da palavra de Deus e da sã doutrina. E talvez você possa dizer: pastor, quando é que basta? Eu quero então terminar com uma frase que esta igreja já conhece abundantemente, repetimos muitas vezes, que é uma frase do pastor Walter McAllister do Rio de Janeiro. Eu não venho à igreja para ouvir novidades. Eu venho à igreja para ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. Essas são, meus irmãos, as velhas verdades que eu acredito
que vez após vez os apóstolos ensinavam à igreja, para que ela pudesse, dali, já em seus milhares, andar firme na palavra de Deus.